Olá, estamos aqui para mais uma aula de geografia, tá bom? Hoje nós vamos falar de região sudeste, depois de região norte, região nordeste, região sul. Agora nós vamos falar de região sudeste. Bom, para começo de conversa, a gente sempre tem aquela subdivisão, do território da região. E aí, aqui na região sudeste, nós temos os estados da região, aqueles que fazem parte daquela região. Como eu já mencionei para vocês em outras aulas, quando a gente está falando de regiões do Brasil, eu sempre digo que as regiões do Brasil não têm a mesma quantidade de estados, são características diferentes, apesar de sempre ser usado o mesmo subtítulo, Por exemplo, estados, hidrografia, relevo, vegetação. Independente disso, cada um tem as suas características próprias. E é justamente por isso que o território foi dividido em regiões, por conta das peculiaridades que faziam parte de cada território. E também por isso que cada região tem uma quantidade diferenciada. Por quê? Porque a gente vai levar em consideração essas características de cada região, essas características físico-sociais de cada região. Então, tem estados que têm essas características parecidas e por conta disso ficaram em uma determinada região. Aí nós temos regiões que têm 9 estados, por exemplo, e temos regiões que têm 3. Por quê? Por conta das características parecidas. Então, juntando essas características, conseguiu-se dividir o território brasileiro em 5 regiões. Umas menores, outras maiores territorialmente, umas com mais estados, outras com menos estados, tá certo? E hoje nós iremos falar, ou melhor, iremos iniciar o assunto região sudeste, porque nós não iremos concluir, tá bom? Então, vamos ao texto. Tá lá na página 140, acompanhe aí. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, ou seja, em termos de pessoas, é a região que tem mais pessoas no Brasil. Composta por 4 estados, como eu já coloquei aqui, nós temos o estado de Minas Gerais, de Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Com uma extensão territorial de 924.511,2 km². A região responde por mais da metade do Produto Interno Bruto, que é a questão do PIB, do PIB brasileiro. E também é a região de maior densidade demográfica, ou seja, se for dividir o território por pessoas, é a região onde fica mais gente em um único quilômetro, Aí nós temos 82,96 habitantes por quilômetros quadrados. Corresponde a cerca de 43% da população do Brasil. Ou seja, se a gente for dividir o território brasileiro em uma pizza, em um gráfico de pizza, por exemplo, 43% desse território vai ser o quê? Vai ser, ou melhor, 43% dessa população vai ser na região sudeste. Se eu for dividir aqui, em um gráfico de pizza, a população do Brasil, aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, 43%. O maior pedaço da pizza vai ficar para quem? Para a população que vive na região sudeste. Retomando aqui o texto. Sua população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, porque foi o último que aconteceu, como eu já falei para vocês, explicando sobre a questão da população de outras regiões, a gente sempre leva em consideração o Censo Demográfico de 2010, porque foi o último.
O censo demográfico, né, que é a contagem de pessoas no Brasil, ele acontece de 10 em 10 anos. Esse ano, no ano de 2020, né, já tinha sido lançado o edital do processo seletivo, porque ele acontece mediante um processo seletivo que é feito e eles nesse processo seletivo selecionam pessoas que serão contratadas pelo IBGE para trabalhar durante esse censo para fazer a contagem da população. E quando iniciou o ano, já tinha sido feito, né, o edital, estava sendo feitas as inscrições do processo seletivo do IBGE quando iniciou a pandemia. E aí, por conta disso, houve uma pausa, como em quase todos os setores, houve essa pausa. E durante essa pausa, né, a gente pensou que poderíamos ter uma retomada lá pelo mês de maio, né, pelo mês de junho. E nós já estamos hoje aqui em agosto e, infelizmente, ainda não temos noção de quando retomaremos com nossas atividades normais. E por conta disso, o censo demográfico do IBGE, que seria realizado este ano, só será realizado no próximo ano, 2021. Então, mais um ano iremos contabilizar a questão da população usando a referência de 2010, né? Aí lá em 2010, né, de acordo com o censo, corresponde a região sudeste tinha uma população correspondente a 80.364.410 habitantes. Seu relevo é característico pela grande quantidade de planaltos elevados e regiões serranas, com a existência de muitos rios de planalto, contribuindo para a geração de energia elétrica. Também podemos destacar a Mata Atlântica, que antes da colonização predominava em toda a área litorânea, porém, ao longo dos anos, foi quase totalmente extinta devido ao cultivo do café e à urbanização. Aqui, nessa primeira parte, fez essa síntese, né? Falamos de distribuição, né, física da região em estados, aí nós temos 4 estados. Falamos de território, né, que é uma extensão territorial grande. Falamos de população, que também é uma das maiores do Brasil. Falamos de relevo, né, por conta dessa questão dos planaltos, das chapadas, das serras. Aí nós falamos ainda de vegetação, né, que a que predomina é a questão da Mata Atlântica. Nessa primeira parte, faz-se esse resumo de todos esses pontos e, posteriormente, será destacado um a um, né, que entrará ainda hidrografia, entrará a questão dos tipos de povos que habitavam, né, a questão dos colonizadores da região. Vamos lá para a página 141. Na página 141 tem um textozinho que é para melhorar a questão de conhecimento de vocês em relação à região, que fala sobre a história da formação da região sudeste, como a região foi formada. Mas aí é só para vocês complementar os textos de vocês aí na leitura. Página 142. Demografia. O que é essa demografia? A população da região sudeste é formada por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas. Quando nós estamos falando de demografia, estamos falando de pessoas, de gente, de formação de território em relação às pessoas que formam aquele território, tá bom? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. Tá vendo? A maior parte da população vive na zona urbana devido ao êxodo rural, isto é, a saída da população do campo para viver na cidade. Porque no início
da formação da região sudeste não foi assim, né? A maioria das pessoas viviam na parte rural, por conta das atividades que eram voltadas para a criação de gado e para o cultivo de cana-de-açúcar e do café, né? Hoje, essa realidade mudou, né? As pessoas começaram a migrar do campo para a cidade por conta da questão da mecanização das áreas rurais, como a gente já falou em várias outras aulas em relação a esse êxodo rural, né? Porque a gente já falou do êxodo rural. Já falamos da questão da transformação do campo e transformação da cidade. E dentro desses assuntos a gente mencionou essa questão da mecanização das áreas rurais. No momento em que essas áreas foram mecanizadas, ou seja, a mão de obra do homem foi trocada e no lugar foi colocada uma máquina, um trator, uma escavadeira, uma colheitadeira, né? Ou seja, mecanizou a área e o homem sobrou, né? Não tinha espaço mais para ele. Ele começou a migrar do campo para a cidade. E por conta disso, hoje nós temos as áreas urbanas das grandes cidades e dos estados mais populosos com isso, com essa questão das pessoas terem mais pessoas morando na cidade do que no campo. A região é uma área de imigração pelo seu grande potencial econômico. Muitos brasileiros da região Nordeste migram para o Sudeste, principalmente para São Paulo e o Rio de Janeiro. A maior concentração populacional se encontra no eixo Rio-São Paulo, onde estão localizadas as regiões metropolitanas da Grande São Paulo, Grande Rio e as regiões Sul-Fluminense e Vale do Paraíba, que englobam 23% da população brasileira. Ou seja, a região Sudeste, né, é uma das regiões mais populosas do Brasil e ainda tem as áreas que tem mais pessoas, como ele mencionou, que são Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. São os estados mais populosos. E nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são os que têm essa maior concentração de imigrantes que foram daqui da região Nordeste para a região Sudeste, né? Mas aí a gente nunca menciona, eu estou viajando para o Sudeste. Não, as pessoas estão viajando para São Paulo, viajou para o Rio de Janeiro, viajou para Minas Gerais, né? Grupos étnicos, né? Como é que é esses grupos étnicos? É a etnia, é a origem da pessoa. É índio, é branco, é negro, é africano. Como é? Qual é a origem dele? Isso a gente chama de etnia, né? A população do Sudeste é formada pela união dos grupos étnicos branco, índio e negro. Com o fim da escravatura e expansão da cafeicultura e urbanização de São Paulo, a região atraiu imigrantes italianos, árabes, japoneses e, posteriormente, populações de outras regiões do mundo, entre elas os chineses, né? Que hoje os chineses praticamente estão em quase todas as regiões do Brasil. Concentra-se nas capitais a maior parte de sua população. No Sudeste também há o êxodo rural, que atrai pessoas pelo sonho das grandes metrópoles, vida melhor e trabalho para todos. Essa realidade provocou nos grandes centros do Sudeste um problema social imenso. Que problema foi esse? O excesso de poluição, né? O trânsito difícil, crescimento de muitas comunidades carentes, que a gente costuma chamar de favelas, dificuldade nos transportes, né? E sem contar a falta de moradia, que por conta disso muita gente mora na rua, né? Por que falta de moradia? Porque por conta da concentração muito grande de pessoas, a tendência é as casas que estão disponíveis, né, para aluguel, o preço fica muito alto, que é a lei da procura e da oferta. Quanto mais gente tem procurando uma coisa, maior é o preço dela.
Quanto menos gente tem procurando uma coisa, né, uma coisa está lá jogada, ninguém procura, então o preço tende a cair. E aí, por conta desses preços altos, desses locais que as pessoas estão querendo morar, estão querendo comprar, aí os preços sobem e a dificuldade aumenta. Aí a pessoa não tem como comprar, não tem como alugar e acaba morando na rua. Essa realidade provocou nos grandes centros do Sudeste um problema social imenso, como com o excesso de poluição, trânsito difícil, crescimento de muitas comunidades carentes e dificuldade nos transportes. Em todos os locais encontramos intenso movimento de pessoas sempre aceleradas, correndo contra o relógio. Conforme a diversidade de trabalho que a região oferece, podemos destacar alguns tipos característicos que contribuíram com o seu desenvolvimento. Aí depois nós temos a questão dos grupos étnicos que formaram a região. E depois que essa região foi formada, nós tivemos vários outros grupos que foram sendo criados com o decorrer do tempo. Nós temos colono, boia fria, sambista, garimpeiro, operário, boiadeiro, barqueiro, caiçara e minerador. Né? Esses povos foram sendo criados no decorrer? Sim, no decorrer do tempo, as condições foram oferecendo para que a gente pudesse trabalhar com aquela determinada coisa. Aí, por conta disso, foram se tornando, né, boiadeiros, foram se tornando barqueiro, né? É o filho do barqueiro. Aí que depois, com o passar do tempo, aquela pessoa também vai se tornar barqueiro. Né? Então, são etnias que foram sendo criadas de acordo com as atividades que foram surgindo, tá bom? Lá na página 145 e 146, nós temos as atividades que estão relacionadas a esse tema que a gente acabou de trabalhar, né? Que é região Nordeste e é a questão da demografia e grupos étnicos, tá bom? E por hoje é só, né? A nossa aula de geografia. Boa aula em casa, se cuidem, né? Cuidem de quem também está em casa com vocês. O problema de saúde ainda não passou e é por isso que nós ainda estamos, né, nessas condições, trabalhando de forma remota, né, à distância. Boa aula em casa e até a nossa próxima aula.